programa 9 Minutos de hoje, nós damos sequência à conversa iniciada nos programas anteriores com o ex-governador Paulo Artung a propósito do lançamento do seu livro Recortes, mas que, na verdade, essa conversa extrapola um pouco apenas o conteúdo do livro para nos estendermos em alguns outros conceitos e formulações que o nosso ex-governador nos apresenta. A questão é o seguinte, do Paulo Artung, é que o conceito, a palavra político virou um termo quase pejorativo. Embora a política expresse talvez a mais elevada, na minha opinião, forma de arte ou ciência, a prática constante e a experiência vivida pelo brasileiro é de levar o político a ser tratado como uma expressão. Como burocracia se tornou também uma palavra pejorativa, embora originalmente, quando cunhada por Max Weber, ela designava outra coisa, né? Claro. Dizia um filósofo grego que o castigo do bom cidadão, quando se omite da política, é ser governado pelo mal político, pelo mau cidadão. Porque o que explica isso? Nós temos como quebrar essa cultura? Temos. Quer dizer, eu queria navegar um pouquinho na história, como você fez. Quer dizer, quando o ser humano descobriu a política, ele se tornou mais humano, né? Quer dizer, sem a política, eu repito aqui, a barbárie. É a luta de todos contra todos. Uhum. Né? O outro é sempre o inimigo. O outro é sempre o inimigo. A política permitiu a negociação, o entendimento, a busca de caminhos, uma maioria prevalecendo, aí já é uma regra de maioria. Quer dizer, a política é uma conquista civilizatória, né? E aí eu vou para um professor meu lá do curso de economia, quer dizer, a gente precisa ter muito cuidado, e esse cuidado é quase um alerta que eu faço aqui, para a gente não julgar a criança fora junto com a água suja, né? O que nós precisamos julgar fora é a água suja, né? São as práticas políticas que causam até mal-estar na população, né? O fisiologismo, o clientelismo, transformar um ministério num feudo político de interesses escusos. Isso nós precisamos jogar fora, né? Nós precisamos trazer uma prática nova, que é a prática da boa técnica com a boa política, né? A gente usa muito essa expressão. O que é a boa técnica com a boa política? É uma visão moderna que precisa ter equipe boa, né? E que precisa produzir resultados para ter aceitação da população, né? Se a gente colocar assim, nós podemos generalizar, todos os políticos estão mal com a população? Não é verdade, né? Não é verdade. Tem políticos governando com 70%, 80% de bom e ótimo, de aprovação, mas, quer dizer, no geral, muitos erros foram cometidos, e esses erros, eles sim precisam ser enfrentados. Aí o cidadão fala assim, não, mas quando chega a eleição, já vem um pacote pronto para mim. Porque os partidos me impõem candidatos que muitas vezes eu não sei se eu pulo do 18º andar ou do 16º, porque nas duas opções eu morro. Eu já ouvi isso na rua, né? Então, assim, precisa melhorar o sistema político do país, né? Precisa arejar esse sistema político do país, né? O mundo está desafiado nisso. Quer dizer, a democracia americana, ela foi para um impasse recentemente na discussão do limite da dívida americana. Um problema... Até o último momento. Até o último momento. Um problema que o mundo não esperava. As democracias europeias estão vivendo um brutal desafio agora em função dos 17 países que optaram pelo euro como moeda. Então, nós estamos vivendo uma quadra em que nós precisamos ter criatividade para evoluir nessa caminhada. Mas volto a dizer, né? Para evoluir nessa caminhada, precisa manter a democracia. Democracia é valor universal. Assim. Democracia é um valor que a sociedade humana. Para a gente avançar, a gente precisa valorizar a política. A política não está só na relação dos partidos, dos candidatos. A política está dentro da nossa vida, está na nossa vida familiar, está na nossa convivência dentro da nossa igreja e assim por diante. Então, a gente precisa entender com profundidade para não tratar as coisas com superficialidade e, ao invés de andar para frente, andar para trás, né? Nós precisamos andar para frente, quer dizer, nós estamos insatisfeitos com coisas que nós estamos enxergando aqui que nos dão dor no estômago, né? A verdade é essa. Nós precisamos ter a capacidade de dar passos à frente, mas eu sou muito otimista com o ser humano, né? Aperta
e ele cria, e ele reinventa, e ele abre novas fronteiras, novas trilhas, novos caminhos. Eu acho que, no caso da política, da democracia, nós vamos ter essa capacidade de reinvenção de um salto à frente, né? Como alguns costumam falar. Mas você acha que isso acontece num processo de reflexão da nossa classe política, ou teremos situações como aquela do manifesto dos jovens perante o parlamento espanhol? Eu acho que nós vamos ter uma combinação de fatores, né? Eu acho que tem lideranças políticas refletindo sobre esse tema, mas eu acho que a pressão popular ela é legítima. Quando agora você viu o movimento nos Estados Unidos do Occupy Wall Street, quer dizer, é um movimento que ele ocorreu por erros de condução, quer dizer, porque o cidadão fala assim, tudo bem, não tem dinheiro para me manter no emprego, mas tem dinheiro para tapar buraco de banco, que irresponsavelmente conduziu uma série de produtos financeiros absolutamente inviáveis, de altíssimo risco. Quer dizer, na hora que estoura lá, tem dinheiro para cobrir. Quer dizer, então esse é um debate, né? E eu acho que é um debate contemporâneo, né? É um debate que tem a ver com a globalização, é um debate que tem a ver com a internet, com as novas ferramentas que movimentam o dinheiro mundo afora, né? Que é transnacional, que a fronteira nacional ela é limitada para dar conta desses desafios. Então, é um mundo novo. Quer dizer, eu tenho dito o seguinte, aquela arquitetura de mundo que emergiu no pós-guerra, ela ruiu, principalmente a partir de 2008, né? Ela ruiu, né? Ela ruiu. E tem uma nova configuração, outros atores, a China é um outro ator, o Brasil é um outro ator, né? Só que as instituições que nasceram no pós-guerra não dão conta, né? A ONU, né? O FMI, isso não dá conta desse tempo que nós estamos vivendo. Então, hoje você tem desafios que são planetários. Adianta o Brasil cuidar bem do meio ambiente e a China não cuidar, né? Adianta um país cuidar das doenças pelo mundo afora, da fome pelo mundo afora. Você tem uma agenda planetária hoje, e aí você vai precisar também de inventar algumas instituições planetárias que tenham capacidade de enfrentar esses desafios, né? O terrorismo, né? O terrorismo desmoralizou as forças armadas convencionais, né? Assim, agora, como enfrentar o terrorismo? O terrorismo é um mal para a humanidade, né? Como enfrentá-lo, né? Ou seja, precisamos de novas receitas para um novo mundo. Eu acho, nós precisamos de novas instituições para um mundo absolutamente transformado, que tem uma outra configuração, né? Essa coisa do mercado financeiro mundial, isso precisa ser muito pensado, porque a movimentação de dinheiro muitas vezes destrói uma economia que está se estruturando, né? Com prejuízo de emprego, com destruição de riqueza e assim por diante. Então, tem uma boa agenda para trabalho, quer dizer, de tédio ninguém vai morrer nesse mundo de Deus que nós estamos vivendo. Em 9 minutos nós estamos falando hoje com o ex-governador Paulo Hartung e a gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o economista e ex-governador Paulo Hartung. Doutor Paulo, você mencionou no bloco anterior uma situação que parece que está sendo gradualmente se conscientizando dela. Ou seja, eu acho que para mim particularmente isso aconteceu quando aquele episódio de Chernobyl, a nuvem radioativa não parou na fronteira. Sim. Porque a União Soviética acabava ali. Ou seja, na verdade, eu até entendo que as nações continuarão existindo como uma abstração jurídica, mas o que vai prevalecer é o interesse planetário, né? Acho que nós vamos conviver com as duas formatações. Eu acho que o espaço do Estado Nacional, ele vai continuar tendo um papel relevante. Agora, a questão da identidade, da cultura. Tem a cultura, tem a identidade. O pertencimento. Tem atividades que o poder local, o poder dos governos nacionais, ele tem capacidade de dar resposta. Sim. Né? Agora, o que emerge, assim, é um novo formato de mundo, né?
diferente daquele que emergiu do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial em 45, e emerge uma agenda nova, que o planeta precisa tomar conta dela. Está aí a Rio+20, né? Mais um esforço, né? Para tentar colocar na ordem do dia o problema das mudanças climáticas no planeta, que afetam tudo, afeta a produção de alimentos, né? Então, quer dizer, são desafios novos. As instituições que foram constituídas ali no pós-guerra, pensando nos problemas da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, elas não têm amplitude, não? A Organização Mundial do Comércio não tem amplitude para cuidar dos problemas que estão colocados. Por exemplo... com a China, por exemplo. Por exemplo, a moeda da China vis-à-vis a moeda dos Estados Unidos e o efeito disso na valorização do real no Brasil, que é um problema que nós estamos vivendo, que leva à dificuldade dos nossos produtos manufaturados serem colocados no mundo. Então, quer dizer, nós temos uma agenda de desafios novos, né? As doenças, a pobreza na África, né? São questões novas que vão requerer também novas instituições que tenham capacidade de cuidar aí planetariamente desses desafios, né? E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que o ser humano vai ser capaz de colocar de pé essas instituições, como em outros momentos que foram desafiadores, o ser humano teve capacidade de se reinventar e de reinventar as próprias instituições da sociedade humana. Mesmo que seja cético com o homem, só acredita na humanidade. Seria isso? Eu acredito no ser humano, né? Eu acredito no ser humano, eu não sou cético com o ser humano, eu acredito no ser humano, né? E acho que a humanidade, ela muitas vezes anda pelo caminho errado, mas ela reforma a sua avaliação, faz autocrítica e reorganiza o seu caminho e os seus passos, né? Então, eu acho que está num momento de muita reflexão o mundo, né? Esses episódios da Europa agora, eles são muito ilustrativos, né? Você olhar o que se passa na Europa, o que levou à criação da União Europeia, o que levou, sabe, os movimentos de criar uma moeda única, né? E os problemas que estão sendo vivenciados, eu acho que tem ali uma riqueza que, se bem aproveitada, será útil para a Europa, será útil para todo o planeta. Governador, ao longo desses 3 dias a gente conversou sobre vários assuntos, a partir, né, instigados pelo conteúdo do seu livro Recortes, que trata de planejamento estratégico, política, educação, valores familiares. O senhor, em termos de uma trajetória política no Estado, experimentou tudo. E foi bem sucedido em todas as etapas, todos os desafios ao que o senhor se propôs. Vai repetir filmes, vai bisar mandatos, vem prefeito de Vitória? Olha, a princípio, eu acho que o que eu preciso fazer é continuar nessa jornada que eu estou vivendo nesse momento. Uma jornada em que eu me aproximei mais da minha família. Quer dizer, eu disputei 7 eleições e exerci 7 mandatos. Um formulário contínuo, né? A única abertura nesse formulário, eu fui ser diretor do BNDES, fora daqui, no Rio de Janeiro, lá na Beira da Chile. Quer dizer, uma experiência riquíssima, mas distante da minha família. Quer dizer, esse momento é um momento rico, que eu me aproximei da minha família. Um momento rico porque eu tenho estudado muito, tenho lido muito. Isso eu acho que é um bom exemplo para os jovens. Quer dizer, o nosso ex-governador, o que ele fez ao sair do governo? Foi estudar. Né? Sim. Como todo político deveria fazer, né? Foi estudar, foi fazer uma reciclagem. Mas ele não aprendeu muito no governo? Aprendeu muito no governo. Mas aprendeu... Coisas do governo. Coisas do governo, um treinamento intensivo. Assim, e eu tenho disponibilizado esse conhecimento porque eu acho que ele pertence a mim, mas pertence aos capixabas que me deram essas oportunidades de vivenciar esses mandatos. Então, assim, eu estou estudando muito, estou trabalhando como economista, estou fazendo as minhas palestras que eu gosto muito, né? Para todos os grupos sociais, e eu acho que
se essa questão de Vitória puder resolver dentro daquilo que é a expectativa do cidadão de Vitória, que eu já entendi pelos recados que estão vindo das pesquisas, né? Sem que eu precise participar desse processo, é o melhor. Aí eu ganho um tempo, né, para até lá na frente, em 2014, pensar. Pensar o quê? Pensar se eu vou voltar a ter mandato ou se eu não vou voltar a ter mandato, né? Assim, do ponto de vista do que eu pensei lá atrás, eu posso dizer assim, eu me sinto uma pessoa realizada nesse campo. Pensei em ocupar algumas funções públicas e o capixaba me levou a essas funções públicas, né? Me apoiou nessas funções públicas, torceu pelo meu sucesso de uma forma, eu acho que jamais vista ou pouco vista na história política do nosso Estado. Então, eu me sinto realizado, mas muito mais do que realizado, eu me sinto agradecido, né? Aquilo que eu puder ser útil, eu estarei sempre à disposição, estou sempre à disposição dos capixabas, estou sempre à disposição das lideranças políticas capixabas. Então, se eu puder pular essa etapa agora e seguir em frente na direção que eu estou seguindo, de continuar estudando, continuar trabalhando como economista e continuar fazendo minhas palestras, né? Quem sabe mais à frente fazer um livro sobre o meu governo, que agora eu fui tratar desse livro, tantos e tantos amigos começaram a me provocar para fazer um livro sobre os 8 anos de governo, né? Sabe lá se eu me animo, junto com alguns secretários, a essa tarefa, então, que poderá também ser útil, né? Disponibilizar essas informações, passar por alguns momentos delicados e desafiadores que a gente passou nos 8 anos de mandato. Então, a princípio é isso, né? Mas, evidentemente, que tem que deixar o processo decantar. Nós estamos ainda há muito tempo ainda das convenções partidárias e até chegar lá, vamos ver como é que esse quadro de Vitória evolui. Mas a princípio, eu estou muito feliz, assim, pessoalmente, com as opções que fiz, com as decisões que tomei, algumas decisões dificílimas, confesso aqui, mais uma vez, publicamente, mas estou muito feliz. Eu acho que Deus me iluminou ali na hora de tomar algumas decisões e a gente conseguiu manter esse Estado unido, num bom rumo, né? E permitir que o nosso Espírito Santo vá avançando, cada dia dando novos passos no seu processo de crescimento, modernização e inclusão social, que é uma questão essencial na vida do nosso Estado. Agradeço muito sua presença aqui nesses 3 dias, sua disponibilidade e paciência de estar conosco. Prazer enorme, Eustáquio. Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu programa. Então, em 9 minutos, a gente contou com o ex-governador Paulo Artung, uma das maiores lideranças políticas do Estado, uma das maiores lideranças da história política do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro.